Tem um livro, se alguém quiser ler, primeiro toma um calmante. Espíritos Decaídos Materializados. Foi o nosso segundo livro. Sabe quanto tempo eu trabalhei nesse livro? 18 anos. Frei Luiz nunca deixou que ele fosse publicado. Depois eu entendi por quê. A face oculta na medicina tinha que vir primeiro, para preparar o terreno de um livro muito contundente. E denso, né, nas suas colocações, na verdade que eles Isso aconteceu em algum lugar do mundo na história da humanidade? O que o Espiritismo nos diz? Vai ver o abismo, por exemplo, que de acordo com aquilo que você faz de mal ou semelhante à natureza do teu planeta, as deformações perispirituais são tão profundas que você dá a impressão de ser um espírito animalesco. Isso está dito. Você já imaginou um espírito animalesco, contra a vontade dele, ser materializado e fotografado? Isso aconteceu 7 vezes no lar de Frei Luiz. Nunca aconteceu. Até meados do século XIX não se tinha máquina fotográfica. Você não conseguia fotografar nem espírito materializado. Como é que você vai fotografar espírito materializado? Não conseguia nem fazer a fotografia de espírito encarnado como nós. Como é que você ia fotografar espírito materializado deformado? Ora, não tive coragem de colocar as fotografias no livro. Descrevo minuciosamente tudo que aconteceu. Eu participei de 2. Estava chegando no lar de Frei Luiz. Se eu tivesse aquelas fisionomias, não ia querer que a minha fotografia saísse em livro, em jornal, em televisão, internet. Segundo, eles foram construídos, foram recuperados, estão em recuperação pelo amor de Frei Luiz. Ser um arcanjo de luz, como nós, na imensidão dos tempos. E o terceiro que eu considero mais importante. Eu não sei o que eu fiz em vidas passadas, eu posso ter sido pior do que eles. Pior. Bom, a fotografia que mais me impressionou foi a de um carrasco da Idade Média. Nós éramos comandados por um almirante da Marinha, Carlos Melo, com a disciplina militar. Revistava o santuário, revistava os componentes, revistava a cabine, revistava o médium, é colocado o médium na cabine, apagam-se as luzes, aproximadamente 8 ou 10 pessoas só, reuniões muito fechadas, entramos em concentração e prece, aguardando um estalo da cabine de dedos, era o sinal. Um fotógrafo profissional ia conosco com a máquina apontada para as cortinas da cabine. Ouvia o estalar, disparava naquele tempo aqueles flashes, né? 40 anos atrás, aqueles flashes, e nós saímos ver o resultado da fotografia no dia seguinte. Aparece um carrasco com aquela roupagem pesada, com um tecido quadriculado parecendo escocês, cordões brancos em volta da cintura, as mãos para trás como se estivessem atadas, e um capuz cuja ponta ia quase ao teto da cabine, e 2 rombos, e nitidamente se percebe o horror dele sendo fotografado. Acabou essa reunião, o padre Isabel, assistente do Frei Luiz, chamou Rocha Lima e falou o seguinte: olha, desde que esse espírito desencarnou, ele não consegue remover a roupa de carrasco dele, que está soldada como forma-pensamento no seu perispírito. Se está soldado como forma-pensamento no seu perispírito, ele não pode reencarnar, pelo menos por enquanto. Para pelo menos aliviar pelo esquecimento que ele padeceu e padece. Aí eu pergunto para você, se ele é um carrasco da Idade Média, está padecendo assim há séculos. Concorda? Há séculos. Se eu assumo, Yasmin, um cargo de secretário de saúde, como aconteceu no Rio de Janeiro, e desvio os recursos da saúde que foram desviados, quantas cabeças eu estou decepando? É triste demais, né? Se soubesse que os aguarda não estão fazendo, está percebendo a importância do nosso trabalho? Esse camarada é médico, esse cara é cirurgião há 47 anos, ele escreve um livro, Espírito Decaído Materializado. Não é possível, deixa eu ver o que esse cara viu. Eu vi. Eu não posso estar mentindo. Vou colocar o meu nome em jogo, vou colocar minha profissão em fogo, como é que eu vou ficar perante meus pacientes? Vou colocar minha família em jogo? Não, tudo isso aconteceu. E é só questão de tempo, não existe o mistério, existe o que ainda não é comum. Isso no futuro vai ser comum. Não pode, já pensou? Se acontecesse hoje a materialização de um espírito médico dentro de um centro cirúrgico, o que tu acha que ia acontecer? Todo mundo ia sair correndo com medo do fantasma. Com certeza.
Com certeza. Gente, quanto conteúdo para nós analisarmos, para nós refletirmos, e é conteúdo capaz de alterar as nossas vidas. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quanto mais nós vamos levantando esse véu, mais nos encanta a espiritualidade, porém mais nos traz a responsabilidade diante dos nossos atos, das nossas escolhas, porque se a semeadura é livre, realmente a colheita está aí, como nos fala o companheiro durante toda essa entrevista, a colheita é obrigatória. Nós temos mais 2 perguntas e vamos ficar por aqui, porque o tempo já se esgotou e nós temos um maravilhoso trabalho, maravilhosa fala do nosso companheiro para analisarmos e refletirmos muito. Temos uma pergunta do Marcos dizendo o que dizer do Dr. Fritz através do Zé Arigó. Nós tivemos inclusive um filme sobre o Zé Arigó muito bem feito, muito bom. O que falar do Dr. Fritz através do Zé? Bom, eu acredito que tenha sido uma outra prova utilizada pelos mentores do planeta, para despertar a nossa curiosidade científica no bom sentido de sabermos, né, pela comprovação de que existem outras inteligências extrafísicas superiores a nós. O Arigó era um médium de efeitos físicos. O Dr. Fritz, outro médico alemão, se ocupava dele, evidentemente me parece encarnado, cuidando de enfermos. Essa é a principal razão para que os fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos aconteçam. Por quê? Porque quem mais se materializam nessas reuniões são médicos, trazendo uma medicina ultra evoluída em relação à nossa, inclusive com tecnologia, que se materializavam com eles. Quem eram os pacientes que mais eram tratados nessas reuniões? Cancerosos. Como acaso não existe, a área que eu mais atuo. Certo? Tenhamos nós, assim, a oportunidade de sermos tratados por médiuns como o Arigó, médiuns como o Gilberto Arruda, médiuns como outros que nós sabemos. Apesar do conhecimento imensamente avançado em relação ao nosso, eles respeitam as bases e a lei de ação e reação, que é uma lei universal. Eles não podem ir além desse limite, porque lembro que muitas das doenças que nos acometem funcionam como corretores das deformações. Se essa deformação ainda continua, eles não vão poder nos curar fisicamente. Então a ação principal deles se dá no perispírito. E evidentemente esse carrasco, por exemplo, se fosse submetido a um tratamento como está sendo, eu tenho certeza, aos poucos ele vai se desvencilhando das formas de pensamento que ele próprio soldou no seu perispírito. Eu não consigo ver outra solução para a medicina do futuro. Nós vamos compreender profundamente as causas kármicas da doença. E eu dou o meu próprio exemplo. Por que a minha neta adquiriu uma microcefalia antes de nascer? Entrei em contato com um colega médico, você deve conhecer, tem um grupo muito fechado lá em Copacabana. A principal médium é a esposa dele. Ele é cardiologista e ela é anestesista. E eles atuam ajudando crianças no mundo inteiro. Mandam vídeos de crianças com comportamento normal, eles fazem um tratamento à distância. Ele me mostrou vídeos lá da Austrália, da Nova Zelândia, e depois, com o tratamento à distância, as crianças adquirem um comportamento totalmente normal. Aí eu liguei para ele, escuta aqui, amigo, você sabe o que está acontecendo com a minha família? Você podia me dizer qual é a causa kármica dessa história? Bom, vou tentar. Aí, passam alguns dias, ele me telefona, olha, eu acho que você não precisa falar nada com a sua família. Vou falar com você porque você está na jornada, né? Até onde nós entendemos, tem complicações relacionadas com pesquisas com crianças em campos de concentração nazistas. Outra vertente que foi dada no Frei Luís, mais de 3.000 crianças. Abortos criminosos. Tá? Num dos livros do André Luiz, ele relata que na hora que o óvulo se une com o espermatozoide na concepção, uma equipe de geneticistas se aproxima e começa a
a estudar detalhadamente a composição genética daquele ser em vias de reencarnação, para que ele possa cumprir exatamente com a sua missão, ou evidentemente pagar alguma dívida, certo? Doutor Paulo César, então quer dizer que na hora que meu pai e minha mãe estavam tendo uma relação sexual, tinha uma equipe de médicos olhando, é? Não. Desde o momento do orgasmo até a concepção, pode-se transcorrer horas ou dias, certo? Agora, uma equipe de protetores do encontro, sim, existe por fora, né? Neutralizando qualquer interferência negativa para prejudicar aquele casal que está unido pelo amor. Bem, você já imaginou a decepção dessa equipe em ver a imposição e o impedimento de uma reencarnação através de um aborto criminoso? Que a pessoa, assim, meu Deus, eu fico, não é nem para mim fica difícil compreender uma reação negativa dessa. Esse é o planeta que nós habitamos. Parece que está no segundo ou no terceiro degrau, você sabe disso melhor que eu. Então, planeta de provas e expiações. Agora, se nós continuarmos com esse comportamento equivocado, na hora que nós subirmos para um planeta de regeneração, eu acho que eu não vou poder reencarnar aqui. Porque as deformações do meu perispírito impedirão o enclave dentro de um corpo físico igual ao nosso atual e que será aperfeiçoado a partir da subida para um planeta de regeneração. Segundo algumas informações, essas deformações no perispírito são tão profundas, tão graves, que esse espírito, para ter um alívio do seu sofrimento, reencarna em planetas que, em relação à Terra, estão na Idade da Pedra. Com pitecantropos, neandertais e pré-humanos. Agora, vão levar o conhecimento a esses planetas, que adquiriram, e podem acelerar a evolução das humanidades desses planetas com que adquirirem conhecimento na Terra. Isso está previsto em obras que verificaram as deformidades causadas pelos carrascos nazistas no seu perispírito. Então somos nós que causamos os nossos sofrimentos. Não tem saída. Então, em realidade, não são os outros que nos prejudicam, são os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas escolhas. O que nós fazemos é que realmente desfaz de dentro para fora a harmonia divina. Agora eu gostaria que o senhor me falasse o papel da doença como um caminho para a pessoa se curar. Botando para fora, de repente, traumatismos perispirituais do passado. Bem, vamos lá. Eu só sei cuidar do casulo. A vida não está no casulo. A vida está na borboleta. Salta aos meus olhos, vou usar uma metáfora que eu uso para os meus alunos quando falo coisas óbvias. Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha, que eu não posso estar sozinho. Assim como não está sozinho nenhum médico que honre a sua profissão na Terra, nem aqueles em que nisso não acreditam. Eu só estou tratando do casulo, quem é que está tratando a parte mais importante? Aí vem a sua pergunta. E a doença? Por que será a doença? A doença é uma forma de cirurgia. E para curar o espírito imortal, e não o corpo físico. Todos os que foram curados por Jesus desencarnaram. Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, desencarnou. Ele não estava morto. Ele estava no estado de catalepsia profunda. Fica só a camada basal das células atuando. O próprio Jesus desencarnou. Então, eu vejo a ciência, eu vejo a doença de uma forma muito interessante, porque elas podem nos vir para corrigir as deformações que eu, pela minha atuação equivocada, deformei, causei deformações no meu perispírito. Segundo, pelas minhas palavras, pelo meu pensamento e pelas minhas ações, depositei no meu perispírito impurezas. Então não é Deus que faz isso, sou eu. Agora, ele está me dando um perdão infinito. Só que existem 3 degraus que eu tenho que subir. Primeiro, o arrependimento. Segundo, a expiação. Terceiro, a reparação. Tá certo? Pode fazer o mal que você quer, mas agora vai ter que se arrepender, expiar e consertar.
Toda vez que me faz essa pergunta, me vem à mente uma passagem muito bonita da vida de Francisco de Assis. Ele, próximo da colônia dos franciscanos, havia uma outra colônia de leprosos. E a colônia de leprosos era frequentemente visitada pelos franciscanos. E havia um leproso altamente violento. Quando os franciscanos se aproximavam dele, ele xingava, ele só faltava a fazer uma agressão física, não saía correndo, não queria conversa, nada. Aí, o que os franciscanos faziam? Se afastavam. Mas chegaram ao Francisco e falaram, chamava de Pai Francisco. Pai Francisco, olha, nós estamos fazendo tudo que podemos pelos leprosos. Ajudamos, conversamos, ajudamos eles a até tomarem banho, a se alimentar. Agora tem um lá que ninguém consegue se aproximar dele. Por isso. Aí o Francisco falou assim, bom, eu amanhã vou com vocês. Foi. Chegou na colônia dos leprosos, foi recebido da mesma maneira que os seus seguidores foram recebidos. Aí Francisco se acalmou, fez uma prece silenciosa e aguardou que o leproso se tornasse menos agressivo. E encontrou uma brecha para fazer uma única pergunta. Amigo, você permite que eu passe essa noite inteira orando por você? Faça o que quiser, não acredito em nada. Você para mim não existe. Saiu e foi embora. E Francisco ficou a noite toda orando por ele. Na manhã seguinte, o leproso estava completamente limpo de todas as suas chagas leprosas. Quando ele percebeu que tinha acontecido com o corpo dele, saiu em disparada na direção da colônia dos franciscanos, se jogou de joelhos aos pés de Francisco e agradecendo. E pedindo para se tornar também um membro da comunidade franciscana. Claro que Jesus aceitou. E o tempo passou. Só que a genialidade dele continuava incontrolável. Continuava agredindo, não aceitava coisas que não fossem da sua opinião. E ele percebeu que o seu gênio continuava incontrolável. O que ele fez? Procurou reservadamente Francisco e pediu um novo aconselhamento. Francisco, você já me curou. Será que é possível você me ajudar agora a controlar o meu gênio? Eu tento, mas não consigo. E Francisco disse para ele, olha, eu não sei exatamente o que fazer, mas você permite que eu fique a noite toda orando por você, como fiz na primeira vez? Claro! E Francisco ficou a noite toda orando por ele. Quando amanheceu, ele estava coberto de lepra novamente. E compreendeu a importância daquela doença. A doença em nós muitas vezes pode servir como um curativo, como um remédio a consertar o nosso espírito. Voltou para a colônia dos leprosos e conseguiu se manter calmo, mais tranquilo, ajudando os seus companheiros. Graças a quem? A uma doença chamada lepra. Nossa, que ensinamento para a nossa vida, né? Então já sabemos que esses desafios com o corpo são muito significativos para o nosso processo evolutivo. Agora eu vou perguntar para o Dr. Paulo César a respeito da medicina, porque a medicina da Terra nós sabemos que é grande, é abençoada, é missionária. Agora, me fala um pouco dessa medicina oculta. O senhor tem um livro a respeito desse assunto A tão face oculta da significativo. medicina. Foi o primeiro exemplar que nós escrevemos, passou de 500.000 cópias, traduzido já para 5 idiomas. Vamos em frente. Eu acabei de falar que eu só sei cuidar do casulo. Quem é que está cuidando da borboleta? Colegas que me acompanham. Eu não os percebo, mas tenho certeza que eles estão ao meu lado. Tanto que eu considero um centro cirúrgico, uma sala de cirurgia, um ambiente sagrado. Eu não entro dentro de uma sala de cirurgia, nem começo uma cirurgia sem fazer uma prece. Ou eu faço uma prece reservadamente afastada, ou solto uma frase, que Deus me ajude. Sempre é bom pedir, ou nos ajude. E todo mundo na sala escuta. Né? Meus assistentes, anestesistas, enfermeiros, e aí começa. Bem, Frederic, aí tem que ingressar na sessão de teletransporte e materialização de espíritos. Quem é que mais teletransportava e se materializava nos 40 anos que eu participei desses encontros? Um cirurgião alemão, nazista, que se aproximou do lado de Frei Luís, porque no nosso educandário com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão.
E quando percebeu que tinha feito errado e continuava fazendo, ficou 10 anos sem se manifestar. Quando voltou a se manifestar, o médium Gilberto Arruda já estava no lar de Frei Luís, médium de efeitos físicos, e os maiores fenômenos que eu pesquisei durante 40 anos no lar de Frei Luís aconteceram. Bem, e aí eu ficava vendo ele atuar, tanto incorporado quanto encarnado. Entendo a encarnação mediúnica como um episódio superior à incorporação, quando a entidade está encarnada no médium, o médium nada percebe e depois de nada se lembra. E principalmente teletransportado e materializado. Isso aí. E eu levava ele me chamava para acompanhar o tratamento dele pelos leitos. Se nós estivéssemos aqui numa sessão de materialização, e aqui uma cabine com um médium desmaiado, expelindo a energia necessária ao fenômeno, nós veríamos todos que estão aqui a entidade materializada, e não somente os médios videntes. Uma das exigências é a ausência de luz, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, que é a energia que se desprende do médium e permite o tal encontro. Se você está na escuridão, vai ver a entidade materializada como? Porque quando ela sai da cabine, sai emitindo luz pelo seu corpo. Bioluminescência astral. E pelas suas roupas também. Bom, se aproximava dos leitos e eu ia ao lado dele. Ele me chamava. É como se eu estivesse ao lado de um fantasma mesmo. Ia explicando. Olha como nós estamos tratando aqui do perispírito do paciente, que é a origem de muitas dessas doenças que nós estamos. Eu sei tratar do perispírito? Claro que não. Eu estou habitando um mundo de provas e expiações, mas estou vendo lampejo do que vai ser a medicina mediúnica do futuro. Se muitas dessas doenças não têm origem no corpo físico, eu preciso entender o que é o perispírito. Aí vem uma figura chamada Emmanuel. Como é que nós podemos explicar aos irmãos encarnados o que seja um perispírito? Seria como tentar explicar a uma lagarta como ela se transforma numa borboleta. Então, por enquanto, eu só tenho que ficar na expectativa, observando, pelo empirismo, vendo que tudo acontece. Eu não tenho condições de arcar, de conhecer profundamente as doenças. Certa vez, entrou uma senhora empurrando uma cadeira de rodas no lado de Frei Luís. Não era uma reunião de materializações, era uma reunião pública. A menina completamente deformada nas articulações. E a mãe empurrando aquela cadeira de rodas, ela é demasiada pelo uso de corticoides, uma traqueostomia para poder respirar. E aí o Frederico, encarnado no médium, contemplou a menina e falou assim: Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. O que nós fazíamos? Essa jovem era uma das nossas cúmplices na manipulação dos instrumentos de tortura da Inquisição. Nós fazíamos. Então, se eu hoje, como cirurgião, usasse ferro para aliviar e curar, é porque quando era da encarnação, ou era da Inquisição, usava para torturar e para matar. E só um cirurgião sabe o que passa um cirurgião. Os colegas cirurgiões que estão me assistindo sabem o que eu estou dizendo. Aí me aproximei da mãe. Minha senhora, como é o nome da doença da sua filha? Síndrome de Larsen. Anotei. Nunca tinha ouvido falar naquela doença. Chego em casa, abro o Google e vou saber o que é. Doença rara. Acomete aproximadamente 1 em cada 100 mil indivíduos. 100 mil indivíduos. É uma doença genética. Então, ela acomete um único gene dos 26 mil, 30 mil que nós temos. Só um. E a proteína, uma das proteínas que esse gene elabora, entra na conjugação das articulações do feto na vida embrionária. Produzindo uma proteína chamada filamina B. Se o gene está errado, a filamina B vai estar errada. O que vai acontecer com as articulações de feto? Vão se soltar. Luxações sem trauma. E pelas imagens dinâmicas, como ultrassonografia do abdômen materno, via-se a criança se movimentar como sentindo dor. Nasce. E o sofrimento continua. O nome síndrome de Larsen se deve a um cirurgião ortopédico que descreveu a doença em 1950, daí o nome síndrome de Larsen.
Bom, e aí, o que eu vou fazer? É uma doença que não tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. O Frederic falou o que nós fazíamos na Inquisição. Deixa eu ver o que essa menina, quando era da Inquisição, manipulava os instrumentos de tortura. E aí, quando eu vi os instrumentos de tortura que puxavam os braços da vítima para um lado e as pés para outro, que colocavam pesos nos tornozelos cada vez mais pesados, que amarravam as mãos da vítima por trás e pelas mãos atadas por trás suspendiam a vítima no ar, fazendo a torção das articulações do ombro, eu percebi que essas lesões causadas pelos instrumentos, nas juntas, nas articulações das vítimas, eram exatamente iguais às causadas pela síndrome de Larsen. Mais uma vez, nós estamos diante da lei de ação e reação. Eu posso plantar o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. Agora, como é que a medicina vai alcançar isso? Vai alcançar. Isso será discutido nos congressos de medicina do futuro. Os médicos serão ostensivos médiums. Já somos hoje sem assim percebermos. Teremos sentidos ultra evoluídos aos que temos hoje. Paulo César, calma. Você tem certeza que você está de controle completo do seu raciocínio? Você não está maluco, não? Não, porque eu vi isso acontecer. E muitas vezes eu via isso acontecer com a entidade médica encarnada no médium. Frederic, materializado, hein? Como é que você consegue ver o interior dos corpos dos pacientes que trazemos aos seus cuidados? Eu vejo os corpos dele como se pele não possuíssem. Então você tem visão de transparência? Tem. Como é que você distingue uma célula cancerosa de uma normal? Pelas suas vibrações e pelas suas colorações. Bom, se você vê a célula, você tem visão microscópica? Tem. Muito bem. Você é capaz de ver organelas intracelulares? Sou. Com a sua visão natural? Sim. Para nós vermos organelas intracelulares hoje, precisamos de microscópios eletrônicos que aumentam a imagem em até 500 mil vezes. Frederic, você é capaz de ver átomo e partículas subatômicas? Eu ainda não, mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Vai na ciência, vai na física. Para você ver átomo e partículas subatômicas, você precisa de microscópios quânticos chamados de tunelamento, que formam túneis de elétron, e que aumentam a imagem do objeto examinado em até 100 milhões de vezes. Frederic disse que ele não pode ver, mas espíritos mais evoluídos que eu, ele vem. Então ele vai ver, e eu também vou ver, eu sou imortal. Então, nós temos um limite no tratamento das doenças físicas. Nós podemos ir até um determinado ponto, porque aquelas doenças estão funcionando como um aspirador das impurezas que nós colocamos no nosso perispírito e nas deformações que nós causamos nos nossos corpos perispirituais. Certo? Agora, se eu tiver contato com esses médicos, como nós teremos no futuro, nós poderemos saber exatamente onde podemos ir. Olha, nós fizemos quimioterapia até aqui, já conseguimos reduzir essa tumoração. Você acha que nós conseguiremos continuar nesse tratamento? Claro que eu vou ter esses contatos. Claro que não tem como eu deixar, porque eu vou desencarnar, vou reencarnar. Todos nós sabemos disso. Quero ser médico de novo. Bom, eu vou fazer prova numa escola de medicina e vou entrar. Primeira coisa que me farão comigo quando entrar dentro de uma escola de medicina serão recolher provavelmente células da minha mucosa bucal e vão fazer um escrutínio do meu ADN e tentarão verificar se eu tenho uma genética apropriada para a mediunidade. E se eu tiver, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Aí nós vamos compreender muito mais profundamente as doenças que nós tratamos. Eu tenho uma neta com 7 anos de idade. Você sabe o que está acontecendo? Não sabe? Quando a minha nora estava para 3 para 4 meses de gravidez, foi picada pelo mosquito da Zika. Minha neta nasceu com microcefalia. A criança não fala, a criança não anda, a criança não senta e a criança não come. Está com uma sonda no estômago para não morrer de fome. Está aqui na casa do meu filho, aqui no Recreio. Certo? Bom, a exatidão dessa doença é impressionante. E acometeram mais de 3.000 crianças. A doença
ela articula 4 seres vivos. Vírus, inseto, gestante e feto. O vírus entra no mosquito, o mosquito pica a gestante, corre pela corrente sanguínea, atravessa a placenta, entra no feto. Em bilhões de células, o vírus vai exatamente na célula tronco neuronal, absorve energia e a criança não produz todos os neurônios que precisa. É de uma exatidão que eu vou te contar. Então, cadê o nosso ser infinitamente perfeito em tudo? Mas essa moeda tem outra face. Pesquisadores da USP pensaram o seguinte: se esse vírus ataca a célula tronco neuronal, o que aconteceria se nós injetássemos esse vírus em tumores malignos que acometem cérebros de crianças? E fizeram o tratamento, fizeram as pesquisas, implantaram tumores malignos que acometem crianças cerebrais no cérebro de ratos. O tumor cresceu e deu metástase para os ossos do animal. Nesse momento, injetaram o vírus da Zika. O vírus eliminou todas as células cancerosas e não atacou nenhuma. Estamos ansiosos pelos resultados em humanos. As pesquisas foram suspensas por causa da pandemia do coronavírus. Bom, o mesmo vírus, então, que está causando a microcefalia da minha neta de mais de 3.000 crianças, vai trazer uma solução para um terrível problema para os nossos neurocirurgiões? Porque essas crianças têm que ter o seu crânio aberto, tenta se tirar o cérebro, faz químio e radioterapia e a maioria morre. Então eu tenho que ter, depois de tudo que eu vi, estudei, pesquisei e testemunhei, uma outra visão. Esses 3.000 espíritos vieram com 2 bagagens. Uma bagagem kármica e uma bagagem área, trazendo uma grande solução para um problema dos nossos neurocirurgiões. Gente, como isso abre a nossa consciência a respeito da missão das doenças que, na realidade, nos ajudam a vencer os nossos traumatismos perispirituais, mas também muitas delas encaminham a própria ciência para ingressar num campo de cura fantástico como esse que o senhor está falando. Agora, eu gostaria muito que o senhor narrasse para nós, olha só, o doutor Paulo César já fez 8 livros, já está a caminho do 9º, não? Trabalhando não. O nome do 9º será Médicos perante a materialização de espíritos. O que eu estou querendo? Olha só, hein? Me ajudem. O André Luiz é médico. Ele, nos livros dele, Missionário da Luz, Mecanismo da Mediunidade e outros, né? Nos domínios da mediunidade também, ele cita o que ele observa nas reuniões de materializações do lado de lá. Eu sou médico. Durante 40 anos vi o que acontecia do lado de cá. E se nós juntássemos as 2 observações de 2 médicos? Frederic, você faz cirurgias hiperfísicas. Para sangramento, você tem visão microscópica. Por que tem que sangrar? Eu nunca vi utilização de qualquer instrumento metálico, hein? Se eu visse, eu não ia ficar, não. Canivete, bisturi, tesoura, alfinete. Eu não ia me sentir bem sendo cirurgião, vendo objetos metálicos não esterilizados sendo utilizados. Frederic, por que tem que sangrar? Você tem visão microscópica, ultramicroscópica? Você não podia simplesmente desintegrar molecularmente, atomicamente, um tumor? Poderia. Por que tem que sangrar? Para aumentar a fé do doente e a sua. Frederic, por que essas cirurgias hiperfísicas com sangramento, extração de peças, que algumas eu mesmo puxei de dentro do paciente, estão entendendo a firmeza com que eu falo as coisas? Por que não tem infecção? Olha, estão vendo esses clarões que começam a partir da cabine antes de nós nos materializarmos? Esses clarões são radiações ultravioletas que esterilizam a atmosfera da sala. Sim. Outra coisa, você percebe que o odor dentro dessa sala lembra a mata molhada? Sim. Você sabe por que você tem esse odor? Porque os nossos técnicos manipulam o ozônio da sala. Yasmin, o oxigênio que nós estamos repetindo, que nós estamos respirando, o oxigênio, tem 2 átomos. O ozônio tem 3. Então temos oxigênio e ozônio. Todos os 2 constituídos pelo mesmo átomo, porém
em número diferente. Aí você vai para a ciência. Deixa eu pesquisar a esterilização de salas, de superfícies de enfermos que serão submetidos à cirurgia. Está lá escrito que 98% dos micro-organismos conhecidos pela ciência são sensíveis ao ozônio. Um mecânico de automóveis podia me dar essa resposta? Que era o médium, que era a profissão dele? Não, eu estou conversando com médicos. Os vocábulos que ele utiliza são vocábulos técnicos. Eu entendo porque eu sou médico. Aí eu vou entender. Nós não fazemos ideia da quantidade de espíritos técnicos, especialistas do plano espiritual, que trabalham para que esses fenômenos possam acontecer com segurança. Há alguma conversação sobre todas essas falanges, essas equipes de serviço que integram uma atividade como essa? Primeiro, extremamente difícil. Segundo, complexíssima. Eu não tenho mais preocupação com a complexidade, não. Paulo César, está também lá no livro do Allan Kardec. O penúltimo dele, antes de... O Céu e o Inferno, Gênesis. Olha, Paulo César, quando passar por lá de carro, você em 1 hora, você vai aprender o que na Terra ficava anos estudando. Então eu vou aprender um idioma em 1 hora. Ou então, vou me lembrar de algum idioma que eu já falei. Paulo César, você quer outra informação preciosa? Você pensa que esqueceu tudo que você estudou? Quando passar por lá de cá, tudo vai naturalmente retornar à tua memória. Bom, eu entrei para a faculdade em 1970, nós estamos em 2022. 52 anos. O que eu me lembro? Me lembro aquilo que eu faço e aquilo que eu ensino. Dou aula em 2 faculdades de medicina. Ele está dizendo que tudo vai voltar para a minha memória. Outra informação preciosa, Paulo César. Tudo que você aprendeu nas outras encarnações e que é importante para a evolução do seu espírito, também vai voltar à sua memória. Tu já pensou a alegria de um médico vendo isso acontecer? Agora, por que são reuniões tão raras? Primeiro, a psicosfera do planeta que nós habitamos é uma psicosfera muito densa, certo? Então, qual será a psicosfera de um planeta? Existem 2 atmosferas, uma física e uma extrafísica. A física é a que nós conhecemos, né? Ventos, luz solar, marés, vai por aí afora. Agora, tem uma extrafísica, que é a soma das energias mentais dos habitantes daquele planeta. Qual será a energia mental de um planeta onde são praticados, por ano, mais de 100 milhões de abortos criminosos? Qual será a psicosfera do planeta onde 2 dos maiores mercados são o de armas e de drogas? Estamos colocando tijolos em telhado de zinco. Vai desabar. Por que são médios tão raros, Paulo César? Porque foram profundamente perseguidos durante a Inquisição. Durante a Idade Média, a Idade das Trevas, eram considerados como feiticeiros e feiticeiras. E tem uma transposição genética nessa história. Se você elimina grande quantidade desses médiuns, essa conformação mediúnica não é transmitida à descendência. Essa é uma das motivações por que tais fenômenos são tão raros. Segundo, terceiro, o quarto, o quinto, e vai por aí afora. São energias sensíveis ao próprio pensamento. Eu falei da energia da materialização de um espírito. Se essa energia é sensível ao próprio pensamento e quem está presente, eu posso entrar numa reunião dessa pensando na festa que eu tenho aqui hoje à noite? No aborrecimento que eu tive no meu lar ontem, no meu ambiente de trabalho? Eu não posso ingerir, por exemplo, a carne de mamíferos e aves, porque quando eles são abatidos, a sua carne fica impregnada de compostos pesados, barôntitos, e que contaminam o meu ectoplasma. E quando eu entro numa reunião dessa, eu contamino o ectoplasma que está sendo expelido pelo médium e recolhido da natureza que envolve o santuário. No lado de Frei Luís está incrustado numa floresta. Entendeu? Bom, e aí eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo e aquilo que eu penso. Eu cheguei a ser assim, advertido para a entidade materializada. Eu estava recém-chegado. Meu Deus, o que é que eu estou vendo? Um ser de luz parece que está flutuando alguns centímetros do chão, caminhando ou flutuando entre os leitos. Se as energias eletromagnéticas luminosas do nosso universo afetam o ectoplasma, afetam a entidade, afetam o médium,
por que as luminescências que desprendem dos seus corpos, dos instrumentos que eles trazem consigo para tratamento dos enfermos, não afetam? Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa ali minha orelha mais uma vez, que são possuidoras de bases físicas e químicas diferentes das do universo que nós habitamos. Você está entendendo? Então, mais uma vez, eu sou obrigado a pensar que está tudo na mão da ciência. Não tem como eu retornar dessa situação. Maravilha. Nós temos aqui 3 perguntas dos companheiros que estão nos acompanhando aqui. Uma é do André Portilho. Ele diz assim: boa noite. Minha esposa desencarnou há 1 ano. Teve que amputar o pé e a perna. É no espírito. Doutor Paulo César Frutuoso, eu não tenho palavras para lhe agradecer tudo que o senhor fez por nós, por compartilhar essas vivências, esses estudos e a dedicação da sua vida a essa medicina do futuro, que é a medicina espiritual, unindo a espiritualidade a todos os recursos que na matéria a medicina já tem. A minha eterna gratidão. Eu que agradeço, se você permitir, tem uma amiga aqui junto a nós que gostaria de deixar uma mensagem também, se você autorizar. Nossa, para nós será de grande valia, eu agradeço. Bom, eu acho que a psicosfera dessa sala tá tão magnífica, está tão assim, fluídica, que qualquer pessoa que nós pensemos agora vai ser alcançada por essas vibrações. Então vamos pensar nos nossos entes queridos, nos nossos amigos, aqueles que nós gostaríamos que acreditassem no que nós acreditamos. E eu aconselho até que coloquem em seus pensamentos aqueles que de alguma forma se consideram nossos inimigos. E acompanhe o pensamento das palavras deixadas através de Francisco Cândido Xavier, né? Que fala sobre a Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e que redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus. Gratidão, doutor. Terminamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novos vídeos, clique em gostei e comentem bastante para dar engajamento e não deixem de ser membro do canal para incentivar a criar novos vídeos. Muito obrigado e muita paz.